Recentemente, mais precisamente aí no dia 29 de junho, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, foi e reeditou, ou editou aí um novo decreto com relação às regras das importações aí de pessoas físicas. E eu vi aí um monte de youtuber na pressa de pegar e fazer um vídeo, ser o primeiro a falar sobre o assunto, tudo pelo clickbait, pelo view, ali falando uma bobajada danada. A notícia tinha sido lançada aí há algumas horas, 2 horas depois já tinha gente publicando um vídeo, e como essas pessoas, na maioria das vezes, youtubers grandes têm um poder aí de formação de opinião, eu vim aqui para a gente poder esclarecer algumas coisas sobre esses novos decretos e jogar um pouquinho de luz nessa confusão que a gente tem aí, que já está durando desde março e abril, nesse vai e volta do governo federal, uma hora tributo, uma hora não. Então hoje eu vim aqui para a gente tentar falar desse assunto de forma um pouquinho mais completa e técnica. E para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, não tem como a gente falar sobre importação no Brasil se a gente pegar e não entender a diferença no conceito entre portaria e decreto-lei, que basicamente a gente tem uma portaria e um decreto que regulamenta a importação aí de pessoas físicas no Brasil. Para a gente poder começar, primeiro a gente tem que pegar e entender qual que é o conceito de decreto. O que é um decreto? Um decreto, ele chama decreto-lei, é um instrumento facultado aí ao presidente da República, em que o presidente da República ele consegue criar uma lei com efeito imediato sem precisar da aprovação do Congresso Nacional. Então, o decreto ele é um instrumento legislativo, ele tem força de lei. Mas após 60 dias, se esse decreto não for analisado pelo Congresso e principalmente aprovado, ele perde a sua validade, não vale mais. A portaria são atos administrativos secundários, na maioria das vezes aí, utilizados por órgãos administrativos para regular e detalhar procedimentos internos. Gravem aqui que o importante é o seguinte: eles são atos normativos secundários. Então, aqui estão os decretos-leis e aqui estão as portarias. Eu não consigo pegar e alterar o teor ou mudar um decreto, uma lei, via portaria. Entendido o conceito entre decreto e portaria, então a gente pega e chega, vamos analisar de fato o texto tanto do decreto 1804 de 1980 e da portaria 156 de 1999. Basicamente o decreto 1804 de 1980, ele diz que serão isentos de impostos importações feitas por pessoas físicas até imposto de importação, tá bom? Até o valor de $100. E lá ele não faz a discriminação entre a distinção entre se o remetente ele é pessoa física ou jurídica. Então, teoricamente, você pode comprar aí na Shein, AliExpress ou qualquer outro site de compra internacional, Estados Unidos, China, Europa, qualquer um que seja. Se o remetente for pessoa jurídica, segundo o decreto ali 1804, você está amparado e até $100 você tem direito a essa isenção. Isso é o que diz o decreto. Já em 1999 veio uma portaria ali do Ministério da Fazenda, na época do Fernando Henrique Cardoso, que regulamentou esse decreto, lembrando que lá no decreto, no seu texto, ele pega e diz que posteriormente cabe ao Ministério da Fazenda regulamentar esse decreto. E até aí tudo certo, eles pegaram e regulamentaram, só que existe só um problema na regulamentação, eles desfiguraram totalmente o texto do decreto. Mas, caminhando, veio o decreto em 1999, ele diz que você não tem mais esse direito de isenção até $100, que diz o decreto, a sua isenção passa a ser de até $50 e só vale para transações entre pessoas físicas, né? Eu não posso nem chamar isso de compra, digamos assim. Então, se você tem um parente lá no exterior e quer enviar alguma coisa para você, até $50 você está isento do imposto de importação. Só que aí, o que acontece? Na regulamentação desse decreto, a gente teve aí uma desfigurou completamente o decreto, essa portaria. Essa portaria, ela não tem cabimento, entendeu? Não faz sentido, porque o decreto diz uma coisa e a portaria diz outra, e eu não consigo mudar um decreto via portaria, não pode. O sistema jurídico brasileiro não permite isso, porque o decreto ele é um ato administrativo, o ministro vai lá, dá uma canetada, algum presidente, alguma agência de governo, vai lá e altera uma lei aprovada pelo Congresso, por deputados e senadores. Não pode isso. E quem está falando isso não sou eu. Eu queria que fosse. Quem está falando
falando isso é o TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, que é um órgão aí ligado ao CNJ, é basicamente responsável por uniformizar jurisprudências no Brasil, que nada mais são que decisões tomadas por tribunais colegiados, tribunais aí superiores. Então eles pegaram, analisaram várias ações que o pessoal estava movendo aí nesse sentido, e a maioria dos ministros que analisaram esse caso, eles chegaram à seguinte conclusão: olha, esse decreto aqui que a gente tem, ele é inconstitucional. Esse decreto aqui, eles não falaram, né, com essas palavras que ele era inconstitucional, mas nas decisões eles falavam que o decreto não era válido, porque ele desfigurou totalmente o teor do que dizia o Decreto-Lei 1804. O decreto-lei estabelece limite de $100, o outro alterou por 50. Você não pode alterar isso, volta novamente por decreto. Então, quando você pega e faz aí as suas importações, ao contrário do que disse, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era um contrabando, que era isso, que era aquilo, você não está cometendo nenhum tipo de crime. Crime é essa portaria que existia e a nova que foi publicada agora e vai começar a valer a partir de 1º de agosto. Essa portaria é um escárnio. Essa portaria não existe, gente. E não tem nada de bom aí, igual a galera tava pegando e falando. Christian, mas se isso que você tá pegando e falando é verdade, por que que eles pegam e desconsideram totalmente isso aí que a gente tá pegando e falando? Por um motivo muito simples. Primeiro, a gente tem que entender que a principal função da Receita Federal no Brasil é aumentar a arrecadação da União. E aí a gente chega aqui, a gente tem um escárnio, que a Receita Federal, ela é o único, eu acho que a gente não tem nenhum paralelo disso no mundo, porque a Receita Federal, dentro dela, ela consegue ao mesmo tempo legislar, executar e julgar. Então, quer dizer, a gente não tem nenhum processo de independência. Isso é um absurdo, mas isso à parte, a Receita Federal, ela pega e cria instruções normativas e portarias via Ministério da Fazenda que facilite esse principal objetivo dela, que é aumentar a arrecadação da União. E você que, se não concordar, que reclame na Justiça. Só que o que acontece? Quando eu vou pegar e reclamar especificamente nesse caso da isenção de $100, não compensa eu acionar a Justiça, porque os gastos que eu vou ter com o advogado mais custos processuais vão sair mais caros do que o próprio imposto. Então o que a galera, a maioria das pessoas preferem fazer ali no final do dia? Paga o imposto e deixa isso para lá. Algumas poucas pessoas que entram aí na Justiça nesse sentido aí pleiteando, né, que valha o decreto e não a portaria, na maioria das vezes são advogados, porque eles não vão ter esse custo com advogados, só as custas processuais ali, e eles pegam e ganham. 99% das pessoas que entram, né, nesse sentido aí, ainda mais que a gente já tem uma jurisprudência formada, vão ganhar a causa nesse sentido. Só que o que acontece? Para cada uma pessoa que entra, tem 99 que não entra. Então, no jogo ali da balança de equilíbrio, compensa muito para a Receita Federal pegar e manter essa portaria do jeito que está. Então, quando você pega e importa alguma coisa ali da China, ou de qualquer outro país, Banggood, Estados Unidos, que seja, independente que for o país, mas né, essa grande polêmica veio ali, principalmente devido ao Shein, AliExpress e alguns produtos ali da Shopee, você não está fazendo contrabando e a sua importação até o limite de $100, ela é totalmente legal, muito diferente do que estava falando aí o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E legal é essa portaria de 1999, lembrando que eu falei para vocês que a gente tem que contextualizar essa decisão. Em 1999, o Brasil estava lutando ali ainda contra o processo de hiperinflação, que o Plano Real foi iniciado ali em 1994. Em 1998, 1999, a gente não conseguia mais manter aquela paridade de R$1 para $1, então para tentar conter isso e segurar a inflação, foi pegado e baixado essa portaria. Então, na época, ela tinha um fim muito nobre, que era controlar a hiperinflação aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, desde o Plano Real aí, a gente não vive mais esse período. E sem contar que a gente deveria ter corrigido, porque vamos pegar em 1994, se a gente for pegar, o salário mínimo em 1994 era R$100. R$100 era igual a $1. Então, hoje, para a gente estar do mesmo jeito que a gente estava em 94, essa isenção deveria estar aí pelo menos em $1.200, $1.300. Não sei em quanto que está essa
a questão do salário mínimo atualmente. Mas não, além dela não ter sido corrigida ao longo desses anos, somente pela inflação, o pessoal ainda quer pegar e acabar com o pouco que a gente já pode importar aí. Infelizmente, a economia brasileira é uma economia muito, muito, muito fechada para o resto do mundo. A gente não pega e consegue transacionar nada, tudo é muito mais difícil, tudo tem um imposto muito alto aqui dentro. Eu gostaria de pegar e comentar aí com vocês esse novo decreto que foi instituído, né, aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que colocou, né, entre aspas, aí o pessoal falando que era uma coisa boa, porque agora a isenção que sempre valeu, se a gente acionar a justiça, só que como eu falei para vocês, não faz sentido, sempre valeu a isenção aí de $50, mas agora tá lá no decreto, que a isenção é de $50 e vale independente se a compra for de pessoa física ou pessoa jurídica, mas por outro lado, ele pegou e articulou aí com governadores a volta do ICMS. E o ICMS aí a gente tem que lembrar que ele é um imposto cruel, um imposto, na minha visão, também totalmente inconstitucional, porque ele fere ali um pacto importante na nossa legislação tributária, que é a questão da bitributação, já que ele é um imposto por fora, é um imposto sobre imposto. A gente tem que levar em consideração que na base do ICMS a gente tem o valor do produto, o frete e os impostos federais. Então você vai pagar ICMS sobre o valor dos impostos federais, no caso imposto de importação aí, que você pagou também. Inclusive, esse imposto ele sempre teve, verdade seja dita, ele sempre teve ali presente, né, entre aspas, nas importações, mas a maioria dos estados não cobrava, não ligava, com exceção de alguns poucos estados, se eu não me engano, Minas Gerais, eu tenho certeza, porque eu sou daqui, então eu sempre paguei. Paraná também cobrava esse tipo de imposto, salvo engano, e Santa Catarina eram 3 estados, mas todos os outros entes da federação, nenhum deles cobrava, e aí foi o ministro da Fazenda e articulou com todos os estados para começar a cobrar agora. Então, se você morava em um estado que não cobrava, saiba que a partir de agora você vai passar a pagar 17% aí de ICMS nas suas importações. Aqui pra gente em Minas não foi tão ruim assim, porque antes a gente pagava 25, né? Então agora a gente vai pagar 27. Mas essa nova medida aí não tem nada de boa, igual o pessoal pegou, eu vi alguns influenciadores dizendo aí, é uma medida ruim, o governo ele só pegou e acertou a comunicação dessa vez, ele não fez aquela atrapalhada da primeira vez, chamando de contrabando, querendo acabar aí com as suas comprinhas, agora ele acertou na comunicação, pegando e falando que vai te dar a isenção, mas o fim na prática é sempre o mesmo, pegar e aumentar a carga tributária, que no Brasil já é ridícula de alta, era a única oportunidade que a gente tinha aí de fazer alguma comprinha fora sem pagar tanto imposto, infelizmente isso aí vai tá acabando, então a gente tem que pegar, se unir, pegar e lutar para a gente ter aí os nossos direitos, pelo menos minimamente reconhecidos. Lembrando que, pessoal, tudo que eu peguei e falei para vocês, tanto o decreto, portaria e as decisões aí de tribunais colegiados do TNU, todos os links desses assuntos que eu peguei e falei para vocês, se vocês quiserem conferir, vão estar aqui na descrição para vocês poderem ver, e eu não vou me alongar muito mais nesse vídeo, senão eu vou ficar aqui o resto do dia pegando e falando, vai dar um vídeo de 2 horas falando só sobre imposto. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de pegar, compartilhar, considerem também se inscrever no canal e deixem um like aí, porque isso ajuda demais. E compartilhem também com aquele amigo de vocês aí que pode estar com dúvida com relação a esse novo decreto do governo.